Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo dessa noite. E eu quero dizer para vocês que o estudo dessa noite vai ser especial também, porque eu estava pensando no seguinte: nós já na lição passada, né, nós conversamos um pouquinho sobre o conteúdo e principalmente o objetivo do livro, né, que é uma revelação de Jesus Cristo e sobre Jesus Cristo também, nos contando o que vai acontecer para nos dar a certeza de que vai estar sempre ao nosso lado. E a gente até falou que pode ser considerado aí um quinto evangelho, o livro do Apocalipse, né? E aí então eu tinha como plano aí ou conversar um pouquinho mais antes de adentrar exatamente no conteúdo do livro, ou já entrar no conteúdo. Só que estudando um pouco essa semana e vendo alguns conteúdos que eu recebi, eu achei importante nós conversarmos sobre este tema hoje, que é como interpretar o livro do Apocalipse. Então, nessas duas primeiras lições, a primeira nós vimos o objetivo e agora nós vamos ver como interpretar. E essa lição ela é de suma importância, porque a grande maioria dos enganos que são pregados por aí sobre o Apocalipse, eles vêm por causa de que as pessoas não sabem interpretar o livro corretamente, interpretar esse livro corretamente. Então vamos lá, abra sua Bíblia aí em Apocalipse, o capítulo de número 1. E na lição passada nós não saímos do verso 1, né? Nós ficamos ali no verso 1 e quanta coisa a gente extraiu aqui. Inclusive, se tem alguém aqui que não assistiu o primeiro capítulo aí da série, dessa nossa conversa, nós colocamos lá no YouTube da comunidade Moinhos de Vento. Então, você pode ver lá o que a gente conversou na quarta passada, ok? Que foi o objetivo do livro, esse foi o tema. E agora, então, nós vamos ver como interpretar o livro. E eu quero ler com você o verso 1, do qual nós estudamos semana passada, e eu queria salientar uma parte que a gente pincelou na semana passada, mas detalhar um pouquinho mais aqui. Capítulo 1, o verso de número 1. Lá diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, aqui nós encontramos o título do livro, encontramos que é a revelação de Jesus Cristo, que quer dizer que é sobre Jesus Cristo. E então, Jesus Cristo então passa isso ao anjo, que repassa ao apóstolo João, que repassa, consequentemente, a nós. Só que aqui tem uma palavra interessante, que a gente até conversou sobre ela semana passada, que na minha versão diz notificou, lá no final, que o seu anjo notificou ao seu servo João. Se eu não me engano, foi até o Newton que comentou sobre essa palavra, que essa palavra, em algumas versões de Bíblia, algumas outras versões, talvez a sua tenha isso, não tem a palavra notificou, mas tem a palavra significou. Ou seja, quando nós vamos lá para o original, para o grego, a palavra usada aqui é a palavra semaino. Ou seja, essa palavra, sema, a primeira parte da palavra sema, significa sinal ou símbolo. Por exemplo, é dessa palavra que vem a palavra semáforo. Você sabe, aqui no Sul a gente chama de sinaleira, né? Mas o nome oficial é semáforo. Semáforo, sema, vem da palavra sinal, e foro vem de uma derivação de luz. Então, semáforo quer dizer simplesmente sinal de luz. Por exemplo, semântica também. A palavra sema vem dessa origem símbolo ou sinal, e a palavra tica vem de uma origem de texto, ou seja, semântica ali significa um texto em sinais. E quando a gente vai, então, ao léxico, ou seja, como se fosse um dicionário, a gente tem o significado dessa palavra semaino, que é o seguinte: comunicar algo por meio de sinal ou símbolo. Então, olha só, a gente tem aqui, então, no começo do livro, explicando de que o que o anjo falou para o apóstolo João, ele não falou de maneira clara, ele não apenas notificou, mas ele falou em sinais, em símbolos. Então, no primeiro verso do Apocalipse, nós já lemos que esse não é um livro normal, esse é um livro diferente, porque ele está repleto e completamente em símbolos. Então, nós pressupomos que o livro do Apocalipse ele é inteiramente em símbolos, a não ser quando o texto explicitamente ou claramente
diz o contrário. Ele diz que é algo literal, como, por exemplo, quando João ele prostra-se diante do anjo e o anjo levanta João e diz, não adore a mim, eu sou conservo teu. Então, isso é algo literal, porque o texto indica que é literal. Só que essa palavra, para a gente entender um pouquinho melhor ela, eu quero que alguém leia para a gente João, o capítulo 21, o Evangelho de João, o capítulo 21, o verso 19, que lá nesse texto nós encontramos essa mesma palavra, para você entender um pouquinho melhor do que o texto está querendo nos dizer. João, capítulo 21, verso 19. Quem encontrou aí pode levantar a mão ou abrir o seu áudio. Luciano, pode ler para a gente. O que diz lá? João 21, 19. Disse isto. Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Foi 28, 19? 28 ou 21? 21, perdão. 21, 19. Deixa eu só ler um antes, 18. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Ok. Então, estava certo. Só falhou aqui, eu não ouvi o começo. Então, o que o Luciano disse, e aí foi bom até ler o 18 para nós entendermos o contexto. O verso diz assim, disse isso Jesus, significando a morte que Pedro teria. Então, ali o contexto é, como o Luciano leu no 18, quando Pedro tem aquela conversa com Jesus e Jesus diz exatamente ali, olha, tu cingias a ti mesmo, mas vai chegar o momento que vão estender os teus braços, vão te cingir, vão te levar para um lugar que não queres. E aí, então, o Evangelho de João, como foi escrito depois, ele já tem um comentário também do apóstolo João. E nesse comentário, ele explica o que Jesus estava falando por símbolos. Jesus ele não disse claramente, olha, você vai morrer crucificado. Não, ele diz assim, ó, você cingia você mesmo, agora alguém vai estender seus braços, cingir e aí então você vai para um lugar que você não quer. E aí João explica, isso Jesus falou significando a morte que Pedro teria. Então essa palavra significando, essa palavra que ele usa para explicar, dizendo que Jesus estava falando em símbolos, ela tem a mesma origem da palavra que nós encontramos aqui no Apocalipse. Ou seja, o livro do Apocalipse é escrito em símbolos, foi revelado em símbolos, e isso fica bem explícito já no primeiro verso do livro. Então, isso é um pressuposto importantíssimo que nós precisamos ter quando nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Mas aí você pergunta assim, tá bom, mas então tudo é símbolo, nada é real? Nada no livro do Apocalipse é real, são apenas parábolas, apenas historinhas, apenas símbolos? Não. A Bíblia, o livro do Apocalipse, ele está escrito em símbolos, mas ele tem eventos reais, sistemas reais, porém eles são demonstrados em símbolos. Então, o que está aqui no livro do Apocalipse é real, porém demonstrado em símbolos. Um exemplo disso, eu pergunto para você, a Nova Jerusalém, que nós encontramos no livro do Apocalipse, ela é um símbolo simplesmente ou ela é um símbolo de algo real? Ela é um símbolo de algo real. Só que ela está descrita com alguns símbolos. Por exemplo, você já parou para pensar por que a cidade da Nova Jerusalém, que não tem pecado, tem muros? Você já parou para pensar nisso? Por que uma cidade onde não tem ladrão, onde não tem pecado, tem muros? Quando nós vamos entender os símbolos que nós temos na Nova Jerusalém, nós vamos entendendo primeiramente no contexto em que ele foi escrito. Na época de João, uma cidade sem muros era uma cidade completamente insegura, uma cidade que qualquer um entraria e roubaria e tomaria a cidade, enfim. Então toda a cidade, para ter segurança, ela precisava ter muros. Então João ele vê a Nova Jerusalém com muros simbolizando segurança, uma cidade segura, a segurança que nós sentiríamos ali. Talvez, se fossem nossos dias hoje, João diria assim, e seria revelado a João, olha,
tinha ali carros de polícia e os anjos estavam em carros de polícia, mas não tinha ladrão, não tinha traficante, não tinha assalto, não tinha nada. Era uma cidade completamente segura. Então, esses muros simbolizam uma cidade segura. Como, por exemplo, você vai ver que a Nova Jerusalém, ela tem 2.000 metros de comprimento, 2.000 metros de largura e 2.000 metros de altura. Você já parou para pensar uma cidade com 2.000 metros de altura? Isso simboliza algo muito especial. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, e o livro do Apocalipse ele é 80% embasado, as suas palavras, no Antigo Testamento, a gente vê que esse retângulo perfeito, que é dito aqui que a cidade da Nova Jerusalém seria, ele também acontecia em algo muito especial, que era o lugar santíssimo. Então, o lugar santíssimo, como você lembra, lá tinha a Shekinah, a presença de Deus. Então, a Nova Jerusalém será o novo lugar santíssimo, porque nos é dito que Deus vai estar lá com a gente. Quando é dito, por exemplo, que a cidade toda será de ouro e pedras preciosas, a gente fica até imaginando, poxa, mas não vai ser tão bonita assim, né? Tudo de ouro, enfim, vai ser caro. Mas isso queria dizer que seria uma cidade extremamente valiosa, muito mais valiosa do que a gente imagina. Quando é feita referência à árvore da vida, ao rio que vai correr pela árvore da vida, nós temos uma referência clara ao Éden, a restauração do Éden. Então, o que a Bíblia diz é que o que Deus tem reservado para nós, nem olhos humanos nunca ouviram, ouvidos humanos nunca ouviram. Então, é uma coisa maravilhosa e foi descrita para nós em símbolos no livro do Apocalipse, mas pode saber que é algo sensacional, que nós nunca vamos chegar nem perto de imaginar com a nossa mente limitada, mas algo muito melhor do que nós imaginamos, Cristo tem reservado para nós. Então, é importante saber que o livro do Apocalipse ele é escrito sem símbolos, mas esses símbolos são pessoas reais, são sistemas reais, são acontecimentos reais que nós encontramos aqui, mas que estão descritos em símbolos. Pode falar, Luciano, vi que você levantou a mão. Fazendo em relação aos símbolos aí que o senhor está comentando, a senhora White, no livro Atos dos Apóstolos, página 584, fazendo uma menção aos símbolos, ela faz a seguinte declaração: que ninguém pense que por não poder explicar o significado de cada símbolo do Apocalipse, seja inútil pesquisar esse livro numa tentativa de conhecer o significado da verdade que ele contém. Aquele que revelou este mistério a João dará ao diligente pesquisador da verdade um antigozo das coisas celestiais. Aqueles cujo coração está aberto à recepção da verdade serão capacitados a compreender seus ensinos e lhes será garantida a bênção prometida àqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, conforme Apocalipse capítulo 3, capítulo 1, verso 3. Perdão. Muito bom, é isso aí mesmo. Ótimo acréscimo. Gastou? Pode comentar também. Vi que levantou a mão aí. Só liberar o seu microfone, pode comentar. Não, eu queria fazer um comentário que é o seguinte. Independente de nós entendermos toda a simbologia do Apocalipse, né, o mais importante é nós entendermos as verdades que estão nela contidas. E às vezes a gente fica focado muito em querer entender a simbologia, né? Então, primeiro nós devemos entender o que está na mensagem contida nela, né? E em termos assim, a Igreja Adventista ela é muito privilegiada porque tem uma literatura muito grande, né? E o Apocalipse também tem muita coisa escrita. Então, assim, aqueles que querem entender os símbolos, né, para a sua cultura geral, eu diria, né, tem aonde procurar. Mas nós temos que focar nas verdades e na mensagem que estão contidas nos livros. É isso. Verdade. E é muito bem lembrado pelo Gastor, porque na semana passada nós estudamos o objetivo do livro, que era apresentar Cristo, como Cristo estando ao nosso lado. Então, esse objetivo, como o Gastor disse, essa verdade é algo que a gente tem que lembrar ao longo do nosso curso aqui que nós vamos fazer, ao longo do estudo, que nós não podemos esquecer. Então, os símbolos, quando a gente compara com a Bíblia, nós vamos tendo respostas, mas o objetivo de tudo isso é Cristo, revelar Cristo. Então, nós temos símbolos que foram descritos pelo anjo
em imagem simbólica para que nós entendêssemos a imagem, a mensagem. E nós temos também símbolos que foram dados pelo próprio João, como, por exemplo, você tem no capítulo 1, a imagem do Cristo glorificado. João, ele diz assim, o seu cabelo era como, a sua boca era como, os seus pés era como, entendeu? Então, esses símbolos, esse era como, foram símbolos dados pelo próprio João para, então, demonstrar verdades daquilo que ele estava vendo. E é o mesmo mensageiro que nós temos lá em Daniel capítulo 10, né? Mas, quando nós vamos à Bíblia, como de maneira geral, a todos os outros livros ali da Bíblia, nós encontramos então o seguinte, de que toda a Bíblia é literal, com exceção, claramente, dos momentos em que o texto deixa explícito que é uma parábola ou que é algo simbólico. Como, por exemplo, você vai nos evangelhos, é tudo literal. Porém, vai ter um momento que Cristo propõe uma parábola, enfim, conta uma história, como tem, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro, né, que causa muitos problemas, mas é uma parábola, não é algo literal. Então, no livro do Apocalipse e também em Daniel, isso é o oposto. Na verdade, porque nós lemos no primeiro verso do livro de Apocalipse, diz assim, então, é dado a João em símbolos. Ele significou, ele deu em símbolos. Então, essa ordem ela se inverte. Então, nós lemos tudo como se fosse simbólico, a não ser quando o contexto ou o texto indica claramente que é algo literal. E nós vamos entender um pouquinho mais agora, e eu quero perguntar para vocês, já responder também, o porquê nós temos tantas interpretações do livro de Apocalipse. Quando você vai aí estudar sobre esse livro, você vê inúmeras interpretações, pessoas que pensam diferente, que interpretam diferente e acabam chegando a conclusões diferentes. E agora, durante esse período aí de Covid, né, e enfim, mais ainda, volta e meia tem áudios, vídeos aí com interpretações, enfim, do Apocalipse, e nós nos perguntamos por que há tantas interpretações diferentes sobre o Apocalipse. E isso, basicamente, vem porque as pessoas têm pressupostos diferentes, têm pressuposições, ideias iniciais diferentes. Por exemplo, quando nós vamos estudar o livro do Apocalipse, nós temos duas pressuposições básicas que nós temos que ter. A primeira delas, de que a Bíblia é a palavra de Deus. É uma pressuposição básica. Outra pressuposição básica, de que o livro do Apocalipse ele é escrito em símbolos, que nós acabamos de discutir. Porém, há algumas outras pressuposições que as pessoas têm que levam a interpretações diferentes. Mas essas interpretações, elas podem ser resumidas em 4 pressuposições ou 4 escolas diferentes, 4 abordagens diferentes sobre o livro do Apocalipse. Eu quero que você preste bem atenção agora, porque esse aqui é o miolo, é o centro do que nós vamos conversar hoje, e muitas pessoas têm interpretações erradas do Apocalipse por não entender isso que nós vamos conversar aqui, ok? Então, se você gosta de anotar, se você está anotando, anota aí para você não esquecer. Então, 4 escolas, 4 abordagens diferentes sobre a interpretação do Apocalipse. Primeira delas, nós chamamos de preterismo. O preterismo vem da palavra latim preter, que quer dizer passado. Qual que é a pressuposição, qual que é a ideia das pessoas que interpretam o Apocalipse com o preterismo, com essa ideia do preterismo? É mais ou menos assim, que João escreveu o livro do Apocalipse exclusivamente para o seu tempo, para os cristãos do primeiro século. E eles se baseiam em Apocalipse capítulo 1, o verso de número 11. E eu convido você a ler aí Apocalipse capítulo 1, o verso de número 11. Lá diz assim, dizendo, o anjo falando, a voz falando ali a João, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então eles pegam esse texto e dizem assim, olha, o Apocalipse então, ele é escrito exclusivamente para os cristãos do primeiro século, para os cristãos da época de João. E, então, ele não tem valor histórico para nós hoje. Mas aí, como que eles interpretam, por exemplo, a marca da besta? Naquela época, se você não erguesse incenso ao imperador, você não receberia uma carta de Roma permitindo você comercializar, vender, comprar, enfim. Então,
eles entendiam assim, olha, é isso aí. Quem interpreta a Bíblia, o Apocalipse assim, diz, olha, lá está a marca da besta. Se eles não erguessem incenso ao operador, eles não poderiam comprar nem vender, então está aí a marca da besta. E assim eles vão interpretando como se fosse exclusivamente para o tempo de João, o livro do Apocalipse, e então não tivesse valor histórico para nós hoje, não fosse aplicado para nós hoje. Então, essa aplicação do preterismo, os preteristas, tem um problema, porque, na verdade, nós vamos estudar o porquê o livro do Apocalipse ele foi escrito, sim, primariamente para os cristãos do tempo de João, mas não exclusivamente para os cristãos do tempo de João. Ele tem valor, sim, para nós hoje. Mas os preteristas, eles acabam interpretando, então, o Apocalipse como nós interpretamos, como nós estudamos um livro de Shakespeare, por exemplo, de maneira científica, apenas como um livro de conteúdo relevante para a sua época, que nós podemos, sim, tirar algumas lições para nós hoje, mas ele falou apenas para aquele povo lá do primeiro século. Depois há uma segunda escola. Depois dos preteristas, há uma segunda escola que é o idealismo. O preterismo, ele foca que o livro do Apocalipse foi escrito lá somente para o passado, somente para os cristãos do primeiro século. O idealismo, ele prega e entende que o livro não tem significados históricos, ele não tem valor histórico nenhum, apenas símbolos ideológicos eternos. Ou seja, ele não tem valor histórico, ele não foi ali simplesmente escrito para cristãos naquela época, enfim, mas ele tem valores ideológicos. Como que eles interpretam? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Babilônia, que fala o Apocalipse, fala sobre a Babilônia. Um preterista vai interpretar a Babilônia como? Como Roma, que era a nação que oprimia o povo, os cristãos, lá no tempo de João. Um idealista, ele interpreta a Babilônia simplesmente como um poder, uma dificuldade que o cristão tem em todas as épocas, em todas as eras. Ou seja, a Babilônia não foi um poder, não está se referindo ao poder político, não é um poder na história, não tem nada disso. É apenas um simbolismo, e aí a Babilônia na sua vida hoje pode ser o problema do seu emprego, que você perdeu o emprego, as dificuldades financeiras, a dificuldade no seu casamento, e então a libertação de Cristo, quando Cristo vai destruir então Babilônia, isso seria então Cristo dando fim aos seus problemas. Então o idealismo, ele entende que não tem valor histórico nenhum, que o livro do Apocalipse não fala sobre sistemas, sobre reis, sobre reinos, não. Ele fala apenas sobre ideias, aplicações espirituais, mas que não tem valor histórico nenhum. Porém, quando nós vamos ao livro do Apocalipse, nós vemos, e o texto, inclusive, que o Luciano citou aqui, no capítulo 1, verso 3, que diz que é a palavra profética. Ou seja, então não tem apenas valor ideológico, mas sim está falando de profecias, de fatos que aconteceram e que vão acontecer ao longo da história. Mas além do idealismo, além do preterismo, há uma terceira escola que se chama futurismo. O futurismo, ele é o oposto do preterismo. Enquanto o preterismo diz que o livro ele foi escrito apenas lá para os cristãos do primeiro século, quem é do futurismo pensa o oposto. E os futuristas, eles se dividem em dois grupos. Os mais conservadores, eles acreditam, então, que todo o livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, ele vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus. Ou seja, ele não tem valor lá para os cristãos do primeiro século, nem para os cristãos ao longo da história, ele só tem valor para os cristãos que vão viver um pouco antes da volta de Jesus, no tempo do fim. Mas há um outro grupo, que aí é de maneira geral, que não faz parte dos conservadores, dentro do próprio futurismo, que acredita que do capítulo 1 até o capítulo 3, que nós temos ali as cartas às 7 igrejas, isso sim se referiu lá ao passado. Mas do capítulo 4 até o capítulo 22, então, isso vai acontecer e só é relevante para os cristãos que vão viver no tempo do fim, um pouquinho antes da volta de Jesus. E então algumas pessoas, quem segue essa escola do futurismo, eles enfrentam alguns problemas com profecias de tempo, por exemplo. Porque como que você vai encaixar a profecia das 2.300 tardes e manhãs, por exemplo, dentro de um período curto que é o tempo do fim?
E aí, então, eles acabam não aplicando o princípio dia-ano que nós aplicamos, né? E você já conhece bem, que diz que cada dia em profecia simboliza um ano. E então, eles aplicam esses dias proféticos literalmente. Só que aí eles têm um grande problema, porque nada se encaixa dentro das profecias. Só vai se encaixar se você aplicar o princípio dia-ano. Mas eles, então, têm essa tendência a interpretar todo possível o Apocalipse de maneira literal. Não simbólica, mas literal. Só que aí, quando se encaixa ali na sua interpretação, é literal. Quando não se encaixa na interpretação deles, acaba sendo simbólico. É mais ou menos assim. E é dessa escola que surge, por exemplo, ali a ideia de que os 7 reis do Apocalipse 17 são 7 papas, na verdade. É daí que surge a teoria de que os 144 mil são 144 mil literais, que só vai ter 144 mil salvos. É dessa escola também que acaba surgindo aquela ideia de que a marca da besta vai ser um chip. É dessa escola, de quem pensa dessa maneira, que acabam surgindo essas ideias meio distorcidas. Então, esse é um método que é muito utilizado pelos nossos irmãos evangélicos, pelos nossos irmãos pentecostais. Praticamente todas as igrejas pentecostais e evangélicas, elas acreditam e interpretam o Apocalipse com base no futurismo, de que tudo isso vai acontecer em um curto período de tempo, que todo o livro do Apocalipse, ou grande parte dele, vai acontecer logo antes da volta de Jesus. E dentro dessa ideia que acaba surgindo também a ideia do arrebatamento secreto. Então, essa é a escola futurista. Então, lembra aí, não se perca, nós já estudamos a preterista, o idealismo e também o historicismo. Ok? E também o futurismo. E agora a quarta, que é o historicismo. Então, essa é a quarta escola de interpretação profética do Apocalipse. Nós temos o preterismo, o idealismo, o futurismo e agora também o historicismo. Como que é o historicismo? O historicismo, ele acredita que o Apocalipse são eventos que cobrem desde o tempo de João até o tempo do fim. Essa é a única abordagem que entende que o livro do Apocalipse foi relevante para os cristãos de todas as épocas, desde o tempo de João até os últimos dias da história nessa terra. Essa interpretação acredita que o simbolismo do Apocalipse, que o livro do Apocalipse é escrito repleto de símbolos, a não ser que o texto indique claramente o contrário. Essa ideia do historicismo acredita que o Apocalipse, apesar de escrito em símbolos, são eventos reais, sistemas reais que aconteceram, então, ao longo da história. Mas nós temos que tomar cuidado. Dentro do próprio historicismo, algumas pessoas acabam deslizando ali para principalmente o futurismo ou para o preterismo, enfim, ou mesmo o idealismo, né? Então, essa interpretação historicista é a interpretação que a Igreja Adventista adota como a mais correta, entendendo que o livro do Apocalipse não foi apenas para o passado, não é apenas no campo das ideias, não é apenas sobre o tempo do fim, mas ele cobre todo o curso da igreja cristã, desde João até o tempo do fim. E tome cuidado, gente, porque existem pessoas aí, e eu cito até, que eu vejo alguns compartilhamentos às vezes, tem um ex-pastor da igreja adventista que ele se chama Samuel Ramos, que ele volta e meia, ele desliza justamente para essa questão do futurismo, de que os reis são papas, de que, enfim, daqui a 7 anos Jesus vai... E normalmente eles tentam marcar, né, datas para Jesus voltar, enfim. Então tome cuidado com essas interpretações futuristas, que não levam em consideração o que já passou no livro do Apocalipse. Normalmente eles pegam pedaços isolados que de alguma maneira se encaixem em algo que está acontecendo e eles interpretam como se tudo aquilo ali fosse acontecer num curto período de tempo antes do tempo do fim. Então, tome cuidado com ideias futuristas. Não é essa a crença que nós, adventistas do sétimo dia, temos. Nós somos historicistas. Nós acreditamos que o livro do Apocalipse ele aconteceu desde João e vai acontecendo até o tempo do fim. Ele não é apenas sobre o tempo do fim. As pessoas, às vezes, para se promover, as pessoas, às vezes, para tentar mobilizar outras pessoas, elas acabam pegando trechos isolados, botando ideias futuristas e distorcendo o que a Bíblia diz. Mas
nós sabemos que essas teorias elas precisam ser testadas pela Bíblia. E eu, para encerrar esse estudo dessa noite, quero junto com você testar essas teorias. E eu quero ir para o livro do Apocalipse, capítulo 1, novamente. Nós temos ali, no verso 11, o que nós já lemos quando o anjo, o João, ele é convidado a enviar a carta às 7 igrejas. Ou seja, ali ele é chamado para enviar essa mensagem às 7 igrejas. Mas então, no verso 19 do capítulo 1, diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Olha só. Então, no Apocalipse 1, capítulo 1, verso 19, há aqui dizendo assim: você vai escrever sobre as coisas que são. Ou seja, as coisas que são as coisas que já existem, as coisas que estão acontecendo. Ou seja, as coisas que estavam acontecendo no tempo de João. Porém, há no verso 19 também dito que ele não devia escrever apenas sobre as coisas que são, mas sobre as coisas que hão de acontecer depois destas. Ou seja, as coisas que iriam acontecer para frente, depois do primeiro século, depois de João, depois do momento em que ele estava vivendo. Ou seja, no capítulo 19 nós já jogamos por terra a teoria preterista, a teoria dizendo de que João escreveu apenas para o seu tempo, porque João escreve sobre o futuro, sobre as coisas que iriam de acontecer depois do tempo em que ele estava vivendo. E quando nós vamos ao capítulo 4 do livro de Apocalipse, eu convido você aí para abrir sua Bíblia, capítulo 4, o verso 1, nós lemos outra coisa interessante aqui também. Olha o que diz no capítulo 4, o verso 1. Depois destas coisas, de João, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, aquela voz lá do capítulo 1, que mandou ele escrever sobre as coisas que são e as que hão de acontecer. Como trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, olha só, depois que João escreve as 7 igrejas, depois que ele escreve as coisas que são, o anjo agora chega para ele e ele vê uma porta aberta no céu e o anjo diz para ele: João, agora vem para cá, porque eu vou te mostrar o que está no futuro. Que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer, as coisas que vão vir depois dessas. Ou seja, até o capítulo 3 nós temos ali João escrevendo sobre as coisas que são. E do capítulo 4 em diante, ele então vê essa porta aberta no céu e o anjo agora convida ele para escrever sobre as coisas que hão de acontecer depois dessas, sobre as coisas que estão no futuro. E aí então nós já derrubamos por terra a teoria preterista. Mas aí os futuristas podem dizer amém. Só que a verdade é que quando nós lemos o contexto aqui do livro do Apocalipse, nós vemos que quando a Bíblia fala sobre as coisas que irão acontecer depois destas, ela está se referindo não sobre um futuro distante do tempo do fim, mas sim sobre coisas que iriam acontecer logo depois das 7 igrejas, ou seja, logo depois de João. Então também já se derruba por terra a teoria futurista de que tudo se refere apenas ao tempo do fim, mas sim cobre todo um período da história. E então, aproveitando isso, para nós entendermos ainda mais, e aí então nós vamos conversar aqui sobre 3 divisões gerais que o livro do Apocalipse tem. Mas antes de nós irmos para essas divisões, eu quero ouvir o Luciano, que levantou a mão aí. Pode falar, Luciano. Só queria pegar um gancho aí do comentário que o senhor fez aí para a gente ter cuidado. E foi muito relevante esse comentário, porque nós precisamos ter cuidado mesmo, porque as pessoas são muito tendenciosas, entendeu? As pessoas são muito tendenciosas e nós não precisamos ir atrás deles, porque nós temos o Espírito de Profecia, entendeu? Que nos dá luz suficiente para atendermos o Apocalipse. Ainda se não bastasse o Espírito de Profecia, nós temos muitos bons autores, tipo o pastor Arilton, que já escreveu vários livros e comentários sobre o Apocalipse, que a gente pode se aprofundar. E a própria senhora White, o pastor, no livro Mensagem para Testemunho para Ministros, na página 118, ela faz um comentário assim, ó, falando para a igreja:
se o nosso povo estivesse meio desperto, se reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, seria realizada uma reforma em nossas igrejas e muito mais creriam na mensagem. Então, a senhora White ela já faz uma observação para a igreja, entendeu? E se o povo ficasse desperto, entendeu? E estivesse estudando o Apocalipse a fio e afinco, com toda a dedicação e oração e consagração, muitas mais pessoas creriam na mensagem do Senhor. Amém. É isso mesmo. Muito bem. O Espírito de Profecia sempre aí arremata perfeitamente o que nós conversamos. Mas, gente, até aqui foi uma vacina para nós entendermos o bruto, o básico, o grosso, para nós interpretarmos o Apocalipse. E para que você não caia no erro de pessoas que vêm aí se aproveitando da situação que nós estamos vivendo, querendo se promover, colocando datas, querendo fazer aí profecias futuristas, para que você esteja vacinado pela Bíblia. Então, nós já vimos aqui que o futurismo, que o preterismo, e mesmo as ideias idealistas acabam não sendo corretas segundo a Bíblia. Mas agora, se você não prestou atenção em nada, eu quero pedir a sua atenção agora, nesses últimos minutos, porque agora aqui a gente vai ter a cereja do bolo. E isso vai ser fundamental para você entender o livro do Apocalipse de uma maneira muito especial. O livro do Apocalipse ele se divide em 3 grandes partes. Uma delas nós já entendemos, que são os 3 primeiros capítulos. Na verdade, de capítulo 1, o verso 9, até o final do capítulo 3, nós temos aqui a primeira grande divisão do livro do Apocalipse. Que aqui nós encontramos as coisas que são. Lembra lá, 1:19? As coisas que são, as coisas do tempo de João. Do capítulo 1 ao 3, nós encontramos as cartas às 7 igrejas. Ou seja, aqui nós encontramos uma linguagem fácil de entender. Nós encontramos uma aplicação local, apesar de ter simbolismo profético também. A gente vai estudar isso a partir da próxima lição. E então, essa primeira parte se encerra no capítulo 3, quando então nós vemos ali que João ele enxerga a janela no céu, a porta no céu, o anjo manda ele vir para encontrar as coisas do futuro. Então, a primeira grande divisão ela se refere ao tempo de João, vai do capítulo 1 até o capítulo 3. A segunda grande divisão começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 11 do Apocalipse, onde nós encontramos aqui uma grande mudança de linguagem. Depois que João é chamado a ver as coisas que hão de acontecer, a linguagem do Apocalipse fica difícil, fica complicada, cheia de simbolismos, cheia de imagens, de símbolos, então já complica um pouco a situação. Mas é porque ali João, o revelador, ele estava falando então e ouvindo, recebendo ali a revelação já do tempo que iria vir pela frente. Essa segunda grande sessão nós encontramos como uma sessão histórica, é assim que chamamos. Do capítulo 4 ao capítulo 11, nós temos a sessão histórica do livro do Apocalipse. E então aqui nós encontramos as coisas que aconteceram desde o tempo de João até o tempo do fim. Existem algumas partes aqui que falam sobre o tempo do fim, mas são poucas e elas fazem isso como um interlúdio, que a gente vai estudar mais à frente o porquê. Mas, em suma, essa parte do capítulo 4 até o 11 cobre o tempo de João até antes do tempo do fim, ok? Entendido? E então o foco dessa parte é a história da igreja, a história do cristianismo até o começo do tempo do fim. E a última parte é a sessão que nós chamamos de sessão escatológica. Essa palavra é difícil, escatológica, nada mais é do que uma referência ao tempo do fim. Então, essa última parte, ela fala exclusivamente do tempo do fim. Enquanto a primeira, 1 ao 3, fala do tempo de João, enquanto 4 ao 11 fala da história cristã, a sessão histórica, a última parte, do 12 até o 22, é a sessão escatológica, que fala do tempo do fim, exclusivamente do tempo do fim. Algumas partes até voltam para antes do tempo do fim, mas com um objetivo específico que a gente vai aprender também. Mas o objetivo principal desta sessão é nos informar sobre o tempo do fim. Mas aqui tem uma coisa sensacional. E para provar para vocês que o livro do Apocalipse é uma revelação de Cristo, se você prestar atenção
no início de cada uma dessas sessões, há uma revelação especial de Cristo. Antes de começar cada uma das sessões, há uma revelação especial de Cristo que tem uma grande lição para a gente. Quer ver? A primeira sessão, você lembra o que fala a primeira sessão? É uma carta às 7 igrejas, não é verdade? E a carta às 7 igrejas, ela foi dada como repreensão, porque eles viviam em um mundo com grande paganismo, com muitas complicações, então a igreja se encontrava dividida, a igreja já havia sido entregue a heresias em alguns lugares. Então, no capítulo 1, nós encontramos, antes de falar às 7 igrejas, a primeira imagem de Cristo. E quando nós temos essa primeira imagem de Cristo, é dito então que Cristo ele estava andando no meio de 7 o quê? Lembra? 7 candelabros. E esses 7 candelabros significam as 7 igrejas. Sabe por quê? Que mensagem que tem nessa primeira revelação de Cristo? Quando você chama o seu filho para conversar, se você tem filhos, não tem, imagine comigo. Quando o pai chama um filho para conversar, ele diz assim, o filho aprontou. Talvez você já ouviu isso como filho. Ele diz assim, filho, ó, você pode enganar os outros, mas você não me engana, porque eu te conheço. Eu sei como você é. Eu conheço você direitinho, você não me engana. A mensagem que Cristo quer passar aqui é, eu conheço vocês. Por isso que dentro das cartas às 7 igrejas, por várias vezes é repetido, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas aflições. Então a mensagem que Cristo está querendo dizer aqui às 7 igrejas é assim, eu estou no meio de vocês, eu estou aí com vocês, eu conheço vocês intimamente, por isso que eu estou mandando essa mensagem para vocês. Essa é a primeira revelação de Cristo, preparando-nos para as cartas às 7 igrejas. Então, no capítulo 4 e 5, nós encontramos o começo da segunda sessão e uma segunda revelação de Cristo. Você lembra que a segunda sessão ela fala do quê? Sobre a história. É a sessão histórica. E eu pergunto para você, a história cristã, ela é boa, ela é tranquila, ela é fácil? Sim ou não? Não. Quando você vai ler a história cristã, você vê que a coisa complica, a coisa fica feia aqui. E então, no capítulo 4 e 5, nós encontramos uma revelação de Cristo, a segunda revelação de Cristo, iniciando a segunda sessão. E quando você vai a esse capítulo, você lê o relato da entronização de Cristo. E você vê que Cristo ele recebe nas mãos um pergaminho. E esse pergaminho, ele significa a sua aliança com o seu povo e também o curso da história. Então, essa revelação de Cristo, essa segunda revelação de Cristo, antes de começar a sessão histórica, é Cristo dizendo para a gente assim, filho, filha, eu sei que a história vai se complicar. Eu sei que em algum momento ela pode ficar confusa, pode parecer uma bagunça. Eu sei que em algum momento você pode se perguntar ao longo da história onde Deus está. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que eu estou sentado no trono, que eu tenho em minhas mãos o curso da história, que eu estou no controle da história. Ela pode ficar difícil, ela pode se complicar, ela pode ficar confusa, mas eu tenho o curso da história em minhas mãos. Que coisa maravilhosa, né? E quando a gente vai para a terceira e última sessão, nós encontramos, mais uma vez, lá no capítulo 12, uma revelação de Cristo. Antes de começar a sessão escatológica, e você sabe, essa última sessão fala sobre os últimos momentos da história, sobre o tempo do fim. Mais uma vez eu pergunto, o tempo do fim vai ser um tempo agradável para os cristãos? Também não. Vai ser complicado, vai ser difícil. A Bíblia diz que o inimigo vai estar especialmente irado nesse tempo do fim, perseguição e tudo mais. E no capítulo 12, então, nós encontramos o relato de que finalmente a mulher dá à luz ao filho que o dragão está esperando nascer, desde Gênesis 3,15. Ele está esperando esse filho nascer. E agora esse filho nasce. E então a Bíblia diz que esse filho é levado ao céu e o dragão é derrotado. Depois há o relato de uma guerra no céu, onde mais uma vez o dragão é derrotado. Sabe o que Jesus está querendo dizer com essa apresentação de Cristo como vencedor aqui? Ele está querendo dizer, meu filho, minha filha, o inimigo sim, é complicado, é um dragão, é feroz, ele está irado. Mas sabe o quê? Eu já venci o dragão. Ele já é um inimigo derrotado.
As coisas vão ficar feias porque ele está irado. As coisas vão ficar difíceis, é verdade, mas nunca esqueça que o dragão já é um inimigo derrotado. Eu já venci ele tantas vezes e foi fácil, porque eu sou muito mais poderoso. Então o inimigo é um inimigo derrotado. Por mais difícil que seja o tempo do fim, eu já venci. O inimigo já está derrotado. Amém? Que bênção! E por isso, então, nós vemos aqui nessa revelação Cristo cumprindo a sua promessa, que estaria conosco até o fim dos tempos. E sabe, essas visões que nós vimos que acabam distorcendo o Apocalipse, focando o Apocalipse apenas em um momento histórico, apenas em ideias abstratas, apenas no futuro, lá um pouquinho antes de Jesus voltar, essas ideias todas acabam eliminando o objetivo do livro, que é entendermos que Cristo está conosco em todos os momentos. Que Cristo ele estava com os primeiros cristãos lá das 7 igrejas. Que Cristo ele estava com os cristãos da Idade Média e todo o longo da história. E que ele está com os cristãos, está conosco no tempo do fim também. Essa é a mensagem central do Apocalipse. E muitas pessoas com profecias, com datas, tentam tirar esse foco de nós. Mas nunca esqueça que Cristo ele revela por mais de uma vez, e no início de cada uma das sessões, que ele está ao nosso lado e ele está cuidando de nós. Amém? Por isso, que Deus seja louvado por ele ser esse Deus cuidadoso, esse Deus que está sempre conosco. Gastou, vi que você levantou a mão. Pode fazer o seu comentário, Gastou e o Luciano depois. E aí, então, nós vamos para as considerações finais e oramos. Pastor, é o seguinte, o pastor Luiz Gonçalves diz que o Apocalipse, 80% não se entende como se lê. Só 20% que é como se lê. Né? E aí, reforçando o que eu falei antes, e pegando um gancho que você falou, citou o pastor Samuel Ramos, da mesma maneira que você foi extremamente didático aí, e para nós ficou bem esclarecido, né? Foi ótimo ter ouvido a sua explanação, mas ele igualmente é extremamente didático. E nas suas explanações, ele cita bastante Espírito de Profecia, a Bíblia com certeza, mas Espírito de Profecia bastante. Então, essa é uma armadilha que nós não podemos cair, pastor. Eu queria fazer esse alerta para o pessoal, né? Como disse o Luciano, nós temos muita literatura, né? Sem contar o Espírito de Profecia, que aí acaba com qualquer outra interpretação. Mas temos muitas literatura que são validadas pela igreja. Então, não caiamos na armadilha de ouvirmos outras pessoas interpretando. Vamos pegar a literatura que a igreja tem, né? Porque citando esse pastor Samuel, e é interessante que ele não perdeu a credencial nos Estados Unidos, perdeu no Brasil. Nos Estados Unidos ele continua como pastor. Então, veja a confusão que fica na nossa cabeça se nós partirmos para interpretar aquilo que faz sentido para nós. Nós não temos conhecimento para ter essa pretensão de fazer sentido, então eu aceito. Né? E como cita bastante, como eu disse, o Espírito de Profecia e a Bíblia, para defender a sua interpretação, vai nos confundir. Então, era esse um alerta que eu queria fazer. Muito bom. Luciano, pode comentar aí também? Uma coisa, pastor, que tem que ficar claro para nós que a revelação é de Jesus, não é de João. A revelação é de Jesus, não é de João. Esses dias eu conversei com um irmão pentecostal, ele diz assim, o livro de Apocalipse é selado. Eu disse, irmão, tem algum equívoco aí. Porque o próprio Jesus, no capítulo 1, está dizendo ali, revelação de Jesus Cristo. Não tem nada de selamento. Revelação, a revelação é de Cristo, não é de João. Não tem nada de selado. E uma coisa que nós, adventistas, aí agora estou falando para nós, adventistas, entendeu? Temos que ficar esperto que o diabo, ele quer fazer de tudo para que as pessoas não tenham conhecimento
do livro de Apocalipse, que as coisas que estão contidas nesse livro. E nós, como, né, portadores, como missionários aqui, que somos chamados, nós temos a obrigação de estudarmos esse livro e levar as mensagens contidas nesse livro para as pessoas, porque o diabo vai fazer de tudo para que as pessoas que não conhecem esse livro não se aproximem dele, e para que nós, que temos a missão e a obrigação de levar essa mensagem para as pessoas, que nós tenhamos pouco gosto de estudar esse livro. Então, o apelo, né, pastor? O senhor aí colocou muito bem aí hoje, bem colocado, como o irmão Gaston falou, didaticamente, bem explanado, entendeu? Nós precisamos, a cada vez mais, nos apropriarmos desse livro e pedirmos sabedoria do Espírito, que o Espírito nos capacite para levar essa terceira mensagem angélica para as pessoas, porque Jesus Cristo está às portas. É isso mesmo, amém. E é interessante, você colocou aí, Luciano, que os irmãos pentecostais, assim, eles têm essa ideia de que o livro é selado. Por que ele é selado? É uma ideia futurista. Não, ele é selado porque a gente só vai entender lá no tempo do fim, lá. Então, não é pra gente hoje, é lá no tempo, é futurista. A coisa a gente não entende, entendeu? Então, a gente vai entendendo agora o porquê de algumas ideias. A gente viu que, na verdade, não é assim, não tem nada de selado. É justamente o inimigo tentando fazer com que a gente pense que Cristo não está conosco, e no livro do Apocalipse a gente tem claramente, através de sinais, né, óbvio, mas claramente dito ali que Cristo está com a gente em todos os momentos da história. Tá bem, gente? Essa foi a nossa segunda lição. Na próxima nós entraremos no conteúdo do livro, vamos ali ir estudar as 7 igrejas, o Cristo glorificado. A gente vai entrando agora no conteúdo, mas era importantíssimo essas 2 primeiras, para que a gente tivesse base agora para rebater algumas heresias, e agora lembrando isso, lembrando o objetivo do livro, lembrando, entendendo um pouquinho de como ele é dividido, como nós devemos interpretar. Agora nós vamos adiante e vamos cada vez mais nos aprofundando, ok? Que Deus abençoe vocês, foi um prazer estar com vocês e quero orar para nós encerrarmos agora. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque nessa noite abrimos a Tua palavra e mais uma vez entendemos que Tu estás conosco, que Tu já és vencedor, que está ao nosso lado em todos os momentos, mesmo quando não sabemos o que está se passando, quando não entendemos o que vai acontecer direito. O Senhor tem o curso da história em Tuas mãos. Por isso, Pai, esteja conosco nesses momentos que estamos vivendo. Ajude-nos a abrir cada vez mais a Tua palavra e o nosso coração para entendermos a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe cada um desses amigos que esteve aqui hoje com a palavra aberta para entender a Tua mensagem, cada família, para que nós tenhamos cada vez mais certeza de que Cristo é o nosso Salvador e que está sempre ao nosso lado. Nos dê uma noite abençoada, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, meus irmãos, que Deus abençoe.